Olá, estranhos, tudo bom com vocês? Continuando aqui os especiais de 10 anos de Vampire Diaries, então hoje nós vamos falar sobre as melhores amizades das séries, como eu já tinha prometido pra vocês. Se você não quiser perder nenhum conteúdo dessa série maravilhosa que já está fazendo 10 anos, se inscreva aqui no canal, vai dando aquele like aí pra eu entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e não esquece de falar o que vocês querem ver nesses especiais, mas chega de conversa e bora falar das melhores amizades. Um tanto quanto polêmico até, mas eu amava a amizade do Klaus e do Stefan, apesar de todas as manipulações e as merdas que o Klaus fez com o Stefan. Porque ali no momento que o Klaus chega todo misterioso na série, tem um certo momento que ele vai fazer o ritual e ele transforma a Jenna em vampira, mas o Stefan não quer que a Helena perca mais uma pessoa da sua família, então ele tenta trocar de lugar com a Jenna, mas aí você vê uma relutância do Klaus, você vê ele olhando diferente pro Stefan e ele fala que não vai trocar de lugar porque ele tem outros planos pro Stefan. Então a gente fica naquela, né? Por que o Klaus fez isso? E mais pra frente a gente acaba descobrindo em um flashback que o Klaus e o Stefan já se conheciam. Anos atrás, quando o Stefan tava muito loucão, matando todo mundo, ele acabou ficando com a Rebecca, que é algo muito raro do Klaus liberar. Vocês sabem o quanto era tóxico, né, esse relacionamento do Klaus com a Rebecca, mas aí eles três fizeram uma amizade ali, eles criaram uma grande conexão, e o Klaus em alguns momentos até falou que o Stefan era como se fosse o seu irmão, e vice-versa. Então era algo que eu gostei muito de ver nos flashbacks, apesar de ser um momento que eles estavam muito loucões, né? E aí o Klaus acabou fazendo o Stefan esquecer de tudo aquilo, e aí anos depois de já conhecer a Helena, ele acabou se lembrando. Mas é uma amizade que eu confesso que eu queria que fosse mais explorada na série, porque a gente via mais naqueles momentos que o Klaus manipulava muito ele, mas era uma amizade que eu gostaria de ver uma certa evolução, até mesmo tipo do Stefan aparecer em The Originals e ver ele ali em um relacionamento com a Hope, ver o Klaus sendo pai, seria algo muito interessante pra mim. Mais uma amizade que surgiu aí na primeira temporada foi do Damon e da Helena, e eu não estou falando dos dois como um casal, porque vocês sabem que os dois se tornaram melhores amigos antes de ter um relacionamento, e aí era muito legal, porque o Damon, ele não estava apaixonado pela Helena na primeira temporada, até porque ele só tinha olhos pra Catherine, e aí você vê que em vários momentos o Damon era o vilão, porém ele foi amolecendo perto da Helena. Tem um episódio que eu gosto muito mesmo, que ele leva a Helena pra viajar, mesmo ela sem querer, e ele fala, meu, curte um pouco, e aí você vê que os dois têm uma certa aproximação, o Damon defende bastante a Helena, e aí tem um momento que o namorado da Alexi vai pra matar o Damon, e a Helena começa a implorar pra ele não matar o Damon, e aí você vê nesse episódio que começou a surgir uma amizade muito bonita. Em vários momentos da primeira temporada, o Damon não fazia certas coisas justamente por pensar na amizade com a Helena. É claro que de Helena acabou se tornando um casal mais pra frente, eu acho que por toda essa conexão que os dois sempre tiveram, mas a gente não pode esquecer que tudo começou com eles sendo melhores amigos. Outra amizade incrível pra mim, apesar de não gostar do personagem, é do Matt e da Helena, porque ali nas primeiras temporadas a gente sabia que os dois tinham um relacionamento, então ficava naquela coisa estranha, porque o Matt ele tinha ciúmes do Stefan, e aí quando ele começou a ter um relacionamento com a Caroline começou a ter ciúmes dele com a Helena, mas o Matt e a Helena, eles sempre estiveram ali um pro outro, sabe? É uma coisa muito bonita, apesar de não ter tantas cenas assim dos dois juntos, eles passaram por cima de tudo que aconteceu, mesmo o Matt não gostando de vampiros, mesmo os dois terem terminado, né, até porque os dois tinham um relacionamento há muitos anos, e aí eles continuaram com essa conexão. A Helena, ela desabafava bastante com o Matt. Eu lembro ali, eu acho que na terceira temporada, tem um momento que
o Matt, ele tá conversando com a Helena sobre o Stefan, aí ela pergunta se é estranho pra ele falar sobre isso, e aí ele acaba até colocando meio que na cabeça dela que ela também está gostando do Damon. Eu adoro esse momento porque os dois estão tendo uma conversa muito franca, do Matt perguntar pra ela o porquê ela é assim com os vampiros, porque ela tem essa conexão com o Stefan e com o Damon, e aí ela acaba falando meio que tipo... Ela não fala com todas as letras, mas ela dá a entender sim que ela tá tendo algum tipo de sentimento pelo Damon. Então eu gosto justamente dessa parceria do Matt com a Helena. Uma amizade que talvez você nem lembre que surgiu na primeira temporada é do Damon com a Liz, a mãe da Caroline. É claro que no começo ela tava sendo enganada, porque ela achava que o Damon era um humano também contra os vampiros, que ele que tava matando os vampiros. Como estratégia, ele acabou matando a Lexi também, né? Tipo, nunca perdoei o Damon por isso. Mas aí mais pra frente, obviamente, ela descobre que o Damon, na verdade, era um vampiro que tava enganando ela. E aí, mesmo assim, ela passa por cima de tudo isso e os dois continuam com uma amizade. É claro que, nesse momento, os dois dão uma afastada, porque a Liz, ela se sentiu traída, ela ficou muito mal, porque ela realmente fez uma amizade muito bonita com o Damon, mas eu gostei que eles continuaram trabalhando nisso na série, mesmo ela descobrindo sobre os vampiros. Até porque a filha dela, Caroline, também é uma vampira, né? A gente sabe que foi difícil pra ela aceitar tudo aquilo, mas eu adoro, né, a cena da morte da Liz. Não que eu gosto daquela cena, mas meio que a despedida dela com o Damon, porque você começa a lembrar de toda a conexão que esses dois tiveram desde a primeira temporada. É claro que o nosso trio estaria nessa lista, né? Helena, Bonnie e Caroline, até mais a Helena com a Bonnie. A Caroline, infelizmente, ela sempre foi a mais excluidinha do rolê, mas esse trio é maravilhoso. Eu amo a evolução da amizade delas com a Caroline, porque na primeira temporada a Caroline, ela tinha muita inveja da Helena, ela queria competir com a Helena o tempo inteiro. Até no primeiro episódio a Bonnie fala pra ela: não é uma competição, Caroline. E ela fala: é sim, porque essa Helena, ela quer todo mundo, ela quer o Steph, ela quer o Damon, ela quer o Matt, pelo amor de Deus. Mas o que eu gosto é exatamente isso, porque elas passaram por muitas dificuldades, né? A Bonnie como bruxa, vendo a família dela morrer, vendo um monte de coisa acontecer meio que por culpa da Helena, ela passou por cima de tudo aquilo e mesmo assim continuou amiga dela. Ali na terceira temporada tem um momento que a amizade fica bem balançada. Até na primeira temporada também, quando a Bonnie descobre sobre o Stefan ser um vampiro, e aí depois a avó dela acaba morrendo, então a Bonnie, ela dá uma certa distância da Helena. E também no momento que a mãe da Bonnie vira uma vampira, porque o pessoal queria, na verdade, salvar a vida da Helena. Então é muito difícil esse conflito da Bonnie com a Helena, mas a gente vê que ela tava sempre se sacrificando pela Helena de alguma forma. E eu gostei que temporadas mais pra frente tem um momento lindo que a Bonnie pede desculpa pra Helena, né? Que a gente tem aquela treta que o Kai Parker fez de que se a Helena acordasse, a Bonnie ia morrer, e se a Bonnie morresse, a Helena ia acordar. Então era uma vida pela outra, então a Bonnie pede desculpa pra ela como se a culpa fosse dela de alguma forma, e aí a Helena finalmente, né, agradece e fala pra Bonnie que ela sempre se sacrificou por ela e tava no momento dela se sacrificar pela Bonnie. Essa amizade, ela se tornou, na verdade, uma família, porque depois da morte da Jenna, o Alaric, ele começou a morar com a Helena e com o Jeremy, e ele se tornou meio que o pai dos dois, apesar de ser realmente uma amizade. E eu acho muito bonita essa aproximação da Helena com o Alaric e com o Jeremy também, porque a gente vê até mesmo em Legacy, né, quando o Jeremy aparece, ele fala, né, que o Alaric ajudou ele, né, o Alaric meio que criou o Jeremy porque ele era um adolescente, e é uma coisa que eu confesso que sinto até falta em Legacy, porque a gente sabe que a Helena tá viva, que o Damon tá vivo, e não ver o Alaric sequer citando o nome da Helena é muito triste. Eu sei que ele tem as gêmeas pra cuidar, mas ele sempre cuidou muito da Helena também, ele sempre se preocupou com ela era como se fosse, sei lá, uma filha pra ele, e aí ver essa distância, né, que acabou surgindo por causa de Legacy, é
realmente muito triste, mas a gente sabe também que é porque a Helena cresceu, também porque ela não está na série e porque é vida que segue, mas é uma parceria aí que eu adorava muito em Vampire Diaries. Vocês então não acharam que eu ia deixar de falar de Alaric e Daemon, que é a amizade mais louca desta série, que ela teve um foco muito grande ali nas primeiras temporadas, que também é algo triste que a gente não vê em Legacy, até porque os dois já tinham se afastado, já tinha um tempo. Tem um momento em Legacy que o Dorian tá no bar e o Alaric tá falando com alguém e eu tinha a plena certeza que seria o Daemon. Fui trollada, mas tudo bem. Mas aí a amizade dos dois também surgiu na primeira temporada e é muito louco porque na verdade o Alaric, ele queria matar o Daemon. Ele acusava o Daemon de tudo que aconteceu com a Isobel e aí ele acabou descobrindo a verdade sobre a Isobel e os dois foram se aproximando cada vez mais. Eu acho que foi a primeira amizade ali que o Daemon realmente abriu o coração dele, ele era quem ele queria ser. Tem até o momento que, acho que na segunda temporada, que o Daemon ele quebra o pescoço do Alaric porque tava enchendo o saco dele, e aí o Alaric obviamente estava com o anel que faz ele voltar, e aí quando ele volta ele fala, pô cara, você me matou? E aí o Daemon fala, claro, você tava me enchendo o saco, não aguentava mais. Então esse é o nível de amizade entre o Daemon e o Alaric, mas é muito bonito ver toda essa conexão dos dois. Até mesmo quando o Alaric morreu, a gente viu o quanto o Daemon ficou afetado com tudo aquilo. Quando ele volta pra vida, né, e aí eles encontram a bebida no armário e eles se abraçam, até o momento que o Alaric fala pra ele, cara, você conseguiu a garota, e fica todo felizinho porque o Daemon finalmente conseguiu ter um relacionamento com a Helena. Tudo isso é muito, muito, muito legal pra mim e é uma das minhas amizades preferidas, sem dúvida. Mas você tem uma amizade que ela foi linda do começo ao fim, mesmo ela tendo aparecido pouquíssimo, porque na primeira temporada ela surgiu e morreu no mesmo episódio, mas estou falando sim de Lexi e Stefan, que querendo ou não, o Stefan, ele teve um final feliz com a Lexi, porque ela sempre foi muito amiga dele. Eu acho que ela era uma personagem que poderia ter sido mais explorada na série. Eu fico muito triste dela ter morrido tão rápido, mas eu adorei que ela apareceu em vários momentos, né? Quando a gente via o outro lado, quando os mortos estavam na Terra, era muito legal ver tudo isso. E ela ajudou muito o Stefan na sua transformação para uma pessoa melhor, ou um vampiro melhor, porque ele era um estripador e ele não tinha controle de sangue, e a gente sabe que a Lexi foi quem ajudou ele com tudo isso. Então eu fico muito feliz no último episódio, quando o Stefan morreu e aí ele sai pra fora e tem aquela música maravilhosa que a gente ama, e aí ele finalmente abraça e se reencontra com a Lexi em um momento assim super, super, super emocionante na série. Mas a minha amizade preferida, sem dúvida nenhuma, é Daemon e Bonnie, justamente porque era uma amizade que eu não esperava. A Bonnie nunca gostou do Daemon e vice-versa. Mas, gente, é incrível, mas é incrível mesmo a conexão que esses dois tiveram. É claro que eles viajarem, né, pro mundo prisão ali do Kai, foi algo que aproximou eles, porque eles passaram muito tempo juntos, o Daemon fazendo as suas panquequinhas pra Bonnie, os dois viveram por muito tempo ali sozinhos, sem saber da existência do Kai, e eles não sabiam também que um dia eles poderiam voltar. Até mesmo muitos fãs começaram a shippar os dois como um casal, e eu fico muito feliz que não aconteceu. Primeiro que a Bonnie é do Enzo, né, melhor casal da vida, e também porque é legal ver que um homem e uma mulher podem ser amigos, gente. Eles não precisam necessariamente ser um casal. E eu adoro que quando o Daemon ele consegue sair do mundo prisão, que na verdade era pra ter sido a Bonnie, e aí ela se sacrifica e acaba mandando o Daemon pra lá, ele fica muito mal, ele volta, mas ele fica ligando pra ouvir a voz da Bonnie na caixa postal. E aí no momento que ela finalmente volta, é algo muito emocionante, porque ela fala, eu consegui sair, e os dois se abraçam, e é um abraço tão sincero, gente, que eu amo demais. Também tem um momento que o Daemon escolhe a Bonnie ao invés da Helena, também, que a gente não pode esquecer.